E aí, time, como vocês estão? Vamos falar hoje sobre uma das coisas que são extremamente importantes que você aí, como QA, vai se utilizar no seu dia a dia, que são casos de teste. Hoje eu quero explicar para vocês, desmistificar e fazer com que vocês entendam de uma vez por todas o que são casos de testes e, não só isso, eu ainda vou trazer aqui para vocês como criar os casos de teste, tá? Eu quero trazer um caso de teste simples, mas que faça sentido para você, que vocês consigam entender, ok? Time, eu sou o Manny. Vamos nessa que eu vou explicar tudo para vocês. Bora! Então, time, vamos falar primeiro aí, vamos tentar explicar o que são casos de teste. Casos de teste nada mais são do que cenários para poder medir as funcionalidades ali do sistema, certo? E com ele, você vai trazer aí um conjunto determinado e especificado de passos para poder realizar esse teste na sua funcionalidade. A ideia mesmo, né, dos casos de teste é que você cria ali passos a passos, né, de como você vai se utilizar daquela feature e também criar casos que são específicos. Então você vai adicionar aí algumas coisas como pré-condições, o objetivo daquele caso de teste, né? Então o que você está pretendendo testar e também quais são os passos e quais são os resultados esperados ali. Normalmente, galera, melhor, talvez não normalmente, mas eles deveriam ser criados ali quando vocês estão fazendo a grooming e a planning. Para quem não viu o vídeo sobre as reuniões e rituais que a gente tem aí no Scrum, dá uma olhadinha no nosso vídeo e também o que é Dory e Dodge, tá? Eu vou ter que comentar aqui porque infelizmente eles acabam se cruzando aí no meio do caminho. Mas, com certeza, criar os casos de teste são coisas que deveriam vir antes mesmo, né? Pelo menos na minha opinião, vir antes mesmo da entrada daquele ticket, né, ou daquela task no nosso board. Galera, uma coisa que eu notei é que eu falo muito task e eu vou explicar para vocês o que é task, tá? Inclusive, editor, bota aí na tela para deixar mais fácil pro pessoal. Task nada mais é do que uma atividade, né? Nada mais é aí do que uma tarefa que você está trabalhando. Então, por exemplo, às vezes o desenvolvedor tem um card e aquele card ele vai ter as descrições exatas do que ele tem que fazer naquela feature. Aquilo ali é uma task, tá? Então se eu falar task, você já sabe. Editor, olha o código aí pra gente adicionar no nosso dicionário do QA. Então é isso, galera. Task nada mais é do que atividade, tá? Atividade, tarefa ali, então um card que você está trabalhando. Então, essa task vai ser adicionada uma descrição do que tem que ser feito e os casos de teste podem sim, e na minha opinião deveriam, ser criados naquele momento, enquanto você está criando a descrição. Por quê? Porque se você criar aí, antes do time começar a trabalhar isso, entrar no board, né? Quando o ticket entrar no board, ele já vai entrar ali com os casos de teste. Vai ser muito mais fácil para o desenvolvedor mesmo entender os requisitos ali e poder trabalhar na feature nova, tá certo? Não tô falando que isso daqui é regra, tá, galera? Cada time tem as suas peculiaridades, né? Às vezes você tá trabalhando com um time diferente ou até mesmo com um time menos maduro, e isso pode fazer toda a diferença ali no seu desenvolvimento, tá? Porém, eu recomendo, e quando eu tento implementar, né, os casos de teste, esse tipo de escrita nas empresas que eu trabalho, eu tento fazer com que isso aconteça na grooming. Mas eu sei, não tem como prever tudo e infelizmente às vezes simplesmente não dá. Então, é muito importante aí que você se atente a algumas coisas sobre os casos de teste. Inclusive, Edu, coloca aí na tela o que o pessoal precisa ter para criar um caso de teste. Primeira coisa, objetivo do teste. Segunda coisa, pré-condição. Terceira coisa, passos. No caso, steps, né? O passo a passo da feature que você vai realizar ali o teste. Quarto, o resultado esperado para cada um desses passos, caso não tenha o resultado. Então são 4 coisas que a gente tem que ficar de olho e não podemos esquecer quando você estiver criando seus casos de teste. Então, vamos lá, eu preparei para vocês aqui um caso de teste que eu criei para uma task que ela não existe de verdade, é um placeholder aqui que eu usei. Ó, galera, esse daqui é um board que eu tô me utilizando, tá? E esse board, ele é basicamente para cá mesmo, que eu uso para Lume. Então, eu me utilizei dele para criar uma nova task e também trazer esse ambiente aqui, tá? Para quem não tá acostumado, galera, ainda não tá trabalhando com QA, isso daqui é um board Kanban. Basicamente, é como a maioria dos times ágeis utilizam. Talvez vocês não utilizam Trello, talvez vocês provavelmente vão utilizar Gira, tem ClickUp, tem outras coisas. Porém, não precisa se preocupar. O Trello ele é basicamente igualzinho a essas outras ferramentas que as empresas utilizam, tá? Então vamos lá. Vamos focar nesse card aqui. Esse card aqui é o nosso cadastro de login de usuários. Então vamos lá. Na parte superior aqui, a gente consegue notar uma coisa, ó. Essa daqui é a descrição
E a descrição ela é bem simples, é a descrição de um cadastro simples. E qual que é? Implementar uma funcionalidade de cadastro de usuário com campos de entrada para e-mail, senha e CPF. Então, tá aí as nossas entradas, né? Esses vão ser os nossos inputs do nosso teste, que vai ser e-mail, senha e CPF. Os usuários poderão preencher essas informações básicas e em seguida registrar-se no sistema. A validação será realizada para garantir que os campos sejam preenchidos corretamente. Então, beleza. Para o cadastro de um usuário novo, ele não pode ter um e-mail ou o CPF cadastrado no sistema. Então, ali, para funcionar, né, o CPF nem o e-mail pode estar cadastrado no sistema. E o CPF precisa ser válido e a senha ter pelo menos 8 dígitos ou mais. Então, essas são as entradas e as condições para que esse cadastro funcione. Caso essas condições não sejam feitas, a gente ia retornar com um erro que o usuário não foi cadastrado, tá? Aqui, nesse momento, você pode criar diversos casos de teste. Inclusive, para criar esses casos de teste, eu posso até trazer um outro vídeo ali, que a gente vai falar aí sobre técnicas de criação de teste, e uma delas a gente pode falar também, que é o particionamento equivalente, a gente pode falar também sobre a tabela de decisão. Então, tem várias dessas formas que fazem com que você encontre esses cenários para serem testados. Porém, eu trouxe aqui um cenário simples, tá? Então, esse daqui é um caso de teste, tá, galera? A gente pode criar diversos. Então, vamos lá. Vamos ver como que eu estruturei o caso de teste. Então, o caso de teste está aqui embaixo. Primeira coisa, o objetivo do teste. Lembra que eu falei um pouco antes? A gente precisa ter o nosso objetivo, né? Então, qual que é o nosso objetivo? Checar se o usuário com e-mail, senha e CPF corretos se registram com sucesso. Então, esse daqui é o objetivo desse caso de teste. Pré-condição. A pré-condição, a gente tem aqui, ó, que o e-mail do usuário não pode ser cadastrado no sistema, a senha precisa ter 8 dígitos, tá vendo? Eu poderia até adicionar aqui 8 dígitos ou mais, mas tudo bem. 3. CPF não cadastrado no sistema, igual ao e-mail, e CPF válido, ele precisa ter um CPF válido para poder fazer isso, né? O CPF ele precisa existir. E aqui estão os steps e resultados. O Trello não é bem feito para você ficar criando casos de teste, mas eu utilizei ele por ele ter uma cara familiar com o dia a dia e utilizando boards e tal. Então eu quis criar aqui. Porém, você pode também criar os casos de teste em outro lugar, tá? Tem muita gente que faz com algumas ferramentas, tem o Quase. A gente também pode utilizar o Excel para poder fazer esses casos de teste dependendo da task, tá? Porém, eu fiz só esse caso de teste aqui. E esse caso de teste é o caso de teste simples, né? A gente só quer fazer um cadastro com sucesso. E quais são os steps? Acessar a tela de cadastro do sistema. Qual que é o resultado esperado? Sistema exibe cadastro de cliente. Na verdade, página de cadastro de cliente, né? Página de cadastro do cliente. Preencher campo com dados válidos, e-mail, CPF e senha. Terceiro step é clicar em salvar, e aí o sistema vai retornar um usuário salvo com sucesso. E o último teste é tentar realizar o login com o usuário criado, e aí o usuário loga com sucesso. Então, basicamente, galera, essa daqui é a forma que se cria casos de teste. Esse daqui é só um caso de teste, a gente poderia ter outros casos de teste. No caso, esse daqui a gente chama de Happy Path, ou de caminho feliz, que é justamente o caminho mais simples aí, que o usuário ele vai se cadastrar com facilidade e vai dar tudo certo. Mas a gente também poderia testar que, caso o usuário ele tenha um e-mail cadastrado, ele também não ia conseguir se cadastrar, ou ele utilizar um CPF não válido, ou ele utilizar um CPF que já está cadastrado, ou utilizar uma senha menor do que 8 dígitos. Então dá para criar vários casos de teste pensando nisso. Mas é assim que cria um deles. Se você quiser implementar isso agora na sua empresa, né, que eu acho que é muito, muito bem-vindo aí no seu dia a dia, acho que vai fazer toda a diferença para você, você pode sim trazer esse formato. Mas seria interessante você trazer esse formato com mais lugares, então você pode criar, sei lá, uma tabela no Excel para tentar iniciar, colocar o link dessa tabela do Excel aqui também na nossa task, para que você possa criar o máximo número de casos de teste possível. E aí, no caso esse daqui, né? No caso esse é o caso de teste, né? Esse é um caso de teste, ele é o número 1, certo? A gente poderia criar outros, como por exemplo, a gente poderia criar um caso de teste número 2. E aí, o que esse caso de teste ele teria? Checar se o usuário com e-mail inválido, mas com senha e CPF corretos não pode se registrar. Ó, então, eu vou até tirar isso daqui, eu vou colocar o usuário com e-mail inválido. Então, vamos lá. E-mail do usuário inválido. E o que eu digo com inválido, né?
No caso aqui a gente está falando até da formatação do e-mail. Às vezes o e-mail, por exemplo, é teste@teste.com. Isso daqui é um e-mail válido, mas, por exemplo, não existiria um e-mail sem ter nada aqui. Só teste@teste. Então isso seria uma das verificações. E aqui os próximos seriam senha, precisa ter 8 dígitos, CPF 8 dígitos. Aí você vai acessar, eu vou colocar as informações, né? Eu vou colocar aqui que você preenche o campo de dados com CPF, clique em salvar, e aqui é o que a gente espera que o sistema retorna que o usuário não foi cadastrado por e-mail inválido. Certo? Porque esse é o resultado esperado. E aí aqui a gente pode tentar até fazer um login com o usuário, só que aí o usuário falha ao logar. Por quê? Porque o usuário não foi criado, né? Esse é o último passo para ter certeza que o seu usuário ele não foi cadastrado. Tá vendo que dessa forma fica bem grande? Então é por isso que eu indico vocês aí utilizar, né, uma outra ferramenta. Se eu não me engano, o TestRails também é uma ferramenta que dá para criar esses casos de testes. E também você pode usar aí o bom e velho Excel caso você precise fazer isso rápido. Mas essa daqui é a forma de se criar os casos de teste. Aqui eu só criei 2, você pode criar pelo menos uns 4 casos de testes aqui, obviamente considerando as entradas que a gente tem aqui. Como é mais de uma entrada, isso faz a diferença na hora do tamanho de número de casos de teste que a gente pode fazer. Mas eu só criei 2 para poder mostrar para vocês como que esse template funciona. E aí, quando o desenvolvedor da sua empresa ele vê isso, ele vai falar, caraca, tá, esses são os casos de teste, eu tenho que ver se isso daqui está funcionando. Porque quando ele for entregar para você, dá para ter certeza. Dá para ter certeza não, mas você pode garantir com mais precisão que o desenvolvedor vai ter esse respaldo dessa documentação, tá, galera? Essa documentação é de extrema importância e isso é muito pedido também nas entrevistas, tá? Galera, eu quero que vocês entendam que caso de teste tem um pouco mais de coisas para trazer. Esse daqui é um vídeo que eu tentei trazer o maior número de informação, tá, nele, mas a gente ainda também pode falar sobre casos de testes funcionais, casos de teste de integração, caso de teste de usabilidade. Tudo isso tem algumas especificidades, porém você vai utilizar da mesma forma, você vai criar os seus casos de teste da mesma forma que eu mostrei. Só que ao invés de focar a funcionalidade, que foi o que a gente fez, né? A gente focou a funcionalidade de login, você vai focar a funcionalidade da integração ou de usabilidade, tá? Porém, os casos de teste de funcionalidade, eles são muito, muito utilizados e eles são, na minha opinião, aí os mais importantes, pelo menos quando você está desenvolvendo ali o seu sistema. Obviamente os outros são extremamente importantes, porém os que vêm primeiro vão ser de funcionalidade, e aí depois é só você recriar esses casos de teste para a parte de usabilidade ou de integração ali com outros sistemas ou com outras features também. Então, time, entenda que isso é muito perguntado em entrevistas. Isso você vai sim precisar no seu dia a dia, então caso isso tenha te ajudado, deixa aquele like. A gente fica muito feliz quando recebe os likes e mais ainda quando a gente recebe comentário. Inclusive, eu quero vir trazer um desafio aqui para você. Qual outro caso de teste eu poderia ter trazido nesse meu vídeo? Deixa aí nos comentários se você consegue trazer um. Eu vou olhar um por um e eu vou dizer se tá correto ou não, se ele é válido ou não. E caso ele não for, eu vou tentar trazer aí os motivos ou as alterações que você pode fazer nesse caso. Perfeito? Time, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve. Acho que você vai estar vendo um link aqui, você pode se inscrever nele, caso você esteja no Facebook ou no YouTube, por favor, se inscreve, porque a gente posta vídeo toda semana aqui na Lume. Nós da Lume queremos que você seja o melhor QA engineer da sua empresa. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado e tenham um ótimo dia. Tchau, tchau!